porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. No versículo 5, irmãos, diz assim para nós: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. E termina dizendo assim: mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. O Senhor diz para nós aqui que nós que somos justos, a nossa alma está cheia da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, de tudo que é relativo ao Senhor. Porque a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas emoções, elas estão no Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o que fez o céu, a terra, o ar, é o que está diante da terra com seus olhos, de tudo o que acontece, porque nada surpreende ao Senhor. Nada que tenha acontecido esses dias surpreende ao Senhor. Mas muitas coisas alegram o coração do Senhor, como no dia de hoje, de domingo, que nós estamos aqui para clamar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para darmos glórias a Ele e dizer que Ele tem o domínio, Ele tem o poder, Ele tem toda a honra, toda a glória, toda a força, tudo é dele, tudo é do nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos, comece a orar no seu lugar, comece a agradecer a Deus por esse privilégio nosso nessa noite de estarmos aqui, de podermos voltar a exaltar o teu nome junto como igreja, nós juntos aqui como irmãos reunidos mais uma vez. Deus é bom e Deus cuida do seu povo, e nós somos o povo de Deus. Nós somos aquele que Ele escolheu para estarmos juntos a Ele, escutando a sua voz, fazendo as suas vontades, sendo instrumentos dEle aqui nessa terra. Deus, como nós somos gratos ao Senhor, como nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Muitas palavras nós ouvimos, muitas tristezas nós vimos, mas nós sabemos que o Senhor continua no controle, o Senhor continua, a tua mão continua estendida sobre todas as coisas, sobre tudo que existe. Deus, tu és perfeito, tu és maravilhoso. Senhor, nós também te pedimos perdão, Senhor, por este tempo que nós tivemos em casa, e nós não abrimos a tua palavra, nós não oramos, nós não buscamos, nós escurecemos, nós desanimamos. Mas hoje nós temos o primeiro passo, que nós estamos de volta, nós estamos voltando. Nós voltamos à essência da adoração, nós voltamos à essência, Senhor. A essência és tu, o Senhor é a nossa essência, o Senhor é o nosso Deus. Bendito, glorificado seja, exaltado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor. Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor escolheu nos amar, Senhor. O Senhor escolheu, Pai, nos amar. O Senhor escolheu, Pai, nos amar. A tua graça é infinita sobre as nossas vidas. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Recebe, Senhor, cada família representada aqui nesse dia, Senhor. Pai, nós sabemos que o povo anda sedento, Pai, porque eles não confiam no Senhor.
exaltado entre as nações, exaltado, Senhor, no nosso Brasil, exaltado no nosso estado, na nossa casa, exaltado, Senhor, na situação que nós vivemos, te entregamos, Senhor, o nosso país, os nossos governantes, Pai. Sabemos que o Senhor, Pai,
olhos, vamos abençoar a vida das mães, vamos orar por elas. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua graça. Obrigada pela bondade do Senhor. Obrigada porque o Senhor escolheu a mulher para que ela pudesse gerar, para que ela desse fruto, para que ela pudesse gerar uma vida. Ah, Deus, que bênção, como é bom poder, Pai, ser um canal do Senhor para gerar vidas, para criar, para educar, para ensinar. Nós temos a oportunidade como mulheres de poder educar e ensinar, Pai, nos Teus caminhos uma criança, ensinar a Tua palavra. Obrigada
envolvidos em drogas. Ah, Deus, em nome de Jesus. Ah, Deus, traga, Pai, sabedoria. Traga, Senhor, cura para esse coração. Traga força para essa luta diária. Ah, Deus, mães que de repente se encontram em depressão. Ah, Deus, em nome de Jesus, que se encontram às vezes distante dos filhos, que perderam filhos. Ah, Deus, Tu és aquele que é o consolo, Tu és aquele que restaura. Ah, Deus, vai de encontro a cada uma nessa hora. Em nome de Jesus. Aquelas mães que de repente se sentem culpadas por alguma coisa, por algum motivo, vai de encontro a elas, Espírito Santo. Se revela, Pai, a elas. Nós te agradecemos por cada uma. Nós somos gratos, Pai, e abençoamos agora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje num dia diferente, né? Alguém me ajuda só a voltar com o púlpito para cá, por favor? Hoje nós estamos, né, nosso primeiro culto de novo presencialmente. Você que está assistindo aí pela live, pelo Facebook, você não está vendo, mas nós estamos assim, dois passos assim, dois passos assim, dois passos assim, norte, sul, leste, oeste, distante, somente presente aqueles irmãos que estão fora do grupo de risco. E esse desafio, né, de nós, estou no meio aí, mais para cá, e esse desafio de nós estarmos congregando, né, nesse período. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela nos alcança independentemente da forma que a gente está. Você que está aqui presencial, você que está aí à distância, o Senhor vai nos alcançar por essa palavra de hoje, amém? Meus irmãos, hoje é dia de ceia, né? Um dia tão feliz, um dia tão especial para nós, um dia onde nós vamos comemorar, celebrar a vida do Senhor e principalmente a morte dele que nos deu vida. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós convidamos o Senhor, como sempre, vem, Senhor, não só estar presente aqui hoje, como governar todas as coisas. Senhor, essa igreja é do Senhor, esse culto é do Senhor, tudo que nós fizermos aqui, que seja único e exclusivamente para o louvor da Tua glória. Fala conosco, não nos deixe, Senhor, perder o Senhor de vista em hipótese alguma. Que essa leve e momentânea tribulação que temos vivido não seja motivo para nossa alma se abater, que não seja motivo para o nosso coração se esfriar, pelo contrário, que nós possamos dizer: a Ebenezer, até aqui o Senhor cuidou de nós. Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. E hoje nós queremos ouvir a Tua voz. Nós acabamos de entregar para Ti um louvor agradável. Pai, nós acabamos de orar e colocar o nosso coração diante do Senhor, através da oração, das nossas canções. Mas agora nós queremos parar para ouvir a voz do Senhor, para escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Por isso, venha ao nosso encontro. Fala conosco, nós ansiamos ouvir a Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais potente do que qualquer espada de dois gumes. Em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de se assentar, pega sua Bíblia, vamos fazer nossa profissão de fé. Levante sua Bíblia bem alto, diga comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, e eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Não sei se você ficou aí tentado a dar um abraço no irmão, que a gente não sabe como é que cumprimenta nesse momento, né? Eu fiquei. A senhora ficou, a pastora Marla ficou. Ó, meninas, vocês pegar o microfone, não tira a máscara não, tá? Aqui, ó, o microfone junto, nós estamos falando dele, vamos proteger. Meus irmãos, para que o nosso culto funcione bem, sempre obedecendo as regras, né? Não dar nenhum mau testemunho, ninguém abraçando ninguém, se abraçar,
assim, ó, ou com o pé, ou com a mão. A irmã ali deu uma orientação. Ela falou assim: que tal a gente inventar, né, uma nova moda? Ao invés de ficar dando cotovelada, coisa feia, vamos saudar assim, né, igual japonês, vamos só de longe assim. Eu falei: é uma reverência bonita, né? É uma reverência respeitosa. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra com o tema quem Deus é. Quem é Deus, né? A gente pode escolher aí como é que vai mudar a frase. Está me ouvindo bem todo mundo aí, gente? A gente tem a máscara na boca e dá a sensação de que ninguém está ouvindo, né? Mas quem Deus é? Você pode se fazer essa pergunta e perguntar assim: pastor, mas eu sou velho de igreja, eu me converti há tantos anos, eu sei quem Deus é. Se eu perguntar aqui quem Deus é, todas as pessoas vão ter uma percepção, vão ter uma explicação, até o mais humilde, o mais simples dos seres humanos sabe explicar quem é Deus, segundo a sua própria interpretação. Então, se eu perguntar aqui: Ruth, quem é Deus para você? A Ruth pode falar assim: Deus é tudo para mim. Eu posso perguntar: Marquinhos, quem é Deus para você? O Marquinhos pode falar: Deus é meu amigo. Eu posso perguntar: Wender, quem é Deus para você? Ele pode dizer: Deus é o meu amado. Enfim, nós temos N explicações sobre como nós vemos e como nós enxergamos Deus e o que Ele é para nós. Na filosofia, existem explicações para Deus. Eu quero ler uma aqui para vocês. Um filósofo da Universidade de Notre Dame. Ele diz: Deus tem uma fé inerente a todos os seres humanos em qualquer lugar. Ou seja, Deus tem uma fé inerente, está lá dentro. Todo mundo, em qualquer lugar, busca essa essência que é Deus. No budismo, a gente tem uma crença de que Deus é um ser, na verdade, não existe um Deus, ele é metafísico, existe um todo, o universo, e quando nós morrermos, nós vamos nos juntar a essa parte do universo. Então Deus é eu, é você, é tudo, né? Deus está em tudo. Não é que Deus é tudo, Deus está em tudo. Deus não existe uma pessoa, não é uma personificação. E para cada linha teológica a gente tem explicações de Deus, né? Na teologia paulina, né, Paulo diz, sabendo, né, que o ideal de perfeição para os judeus, lembrando que o contexto de Jesus, de Paulo, daquela época, era basicamente 3 nações que governavam toda a teologia e todo o ensino daquela época, e que governavam toda a política e tudo mais. O mundo era assim, fortemente, hoje é o quê? Já China, Estados Unidos e vários outros países. Hoje tem uma gama maior, mas antes era povo judeu, povo romano e povo, quem sabe o terceiro? Grego, povo grego. A língua grega, né, o grego comum, o grego koiné, que era como se fosse o inglês, só que mais popular ainda, todo mundo falava. O romano o Império Romano trouxe aquedutos de água, canalização, saneamento básico, que não era o que é hoje, mas já era o saneamento para a época, exército, né, o militarismo deles lá, né, o império e tal, as forças, a estrada. Existe o ditado popular: quem tem boca vai a Roma. Todos os caminhos levam para Roma, porque toda a pavimentação era feita por Roma, então tudo era para levar para lá mesmo. E para os judeus, né, a teologia, a contribuição teológica, o teísmo, o único Deus. E Paulo, sabendo disso, né, Paulo sabia que o ideal de perfeição para os judeus era a luz, que o ideal de perfeição para os gregos era o conhecimento, né, a gnosis, e que o ideal de perfeição para os romanos era a glória, a ascensão. Então, Paulo escreve lá em segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 6, abre por favor, 2 Coríntios 4, capítulo 6. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória na face de Cristo. Paulo aqui tenta revelar Deus e ele pega os 3 pontos principais. Primeiro, das trevas resplandeceu a luz.
Ele mesmo brilhou em nossos corações, ou seja, a luz, para a iluminação do conhecimento dos gregos, né? O que chamaria a atenção deles, para a glória de Deus, ou seja, a glória do romano. Então Paulo aqui ele tenta explicar um pouco de Deus, mas de fato como que nós vamos conhecer a Deus? Existe uma coisa, uma matéria, eu já falei algumas vezes aqui, na nossa aula do Carisma Start a gente fala bastante sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? A visão do cosmos, do universo, como que eu vejo o mundo. E a nossa cosmovisão cristã, assim como as outras, elas tentam responder perguntas importantes. Então, se eu pergunto para o Emanuel assim, Emanuel, quando a gente morrer, a gente vai para onde? O que acontece? O Emanuel vai falar, nós vamos para a glória, para a eternidade, aqueles que é salvo. Quem não é salvo, ele vai ser condenado. Essa é a cosmovisão cristã. Algumas outras cosmovisão, existe simplesmente o nada, acabou. Para o judeu, acabou, morreu, não tem mais nada, não tem futuro, não tem vida eterna. Enfim, cada cosmovisão, ela explica Deus de uma forma. Essas respostas principais para a nossa vida são explicáveis com a cosmovisão de cada religião. Eu queria pedir, Camila, acende para mim as luzes, por favor. Os irmãos que estiverem com soninho, dá uma espreguiçada. Daqui eu estou vendo de alguns com soninho. A gente deixou meio apagadinho, né? Acende aí para todo mundo acordar. As da direita, Isso. Ótimo. Agora todo mundo claro. Mas enfim, não quero me entrar demais nessa área de cosmovisão. Eu quero dizer o seguinte, que cada cosmovisão explica quem é Deus, e isso a gente precisa entender para a introdução aqui da palavra. Mas o que nós, cristãos, devemos saber sobre Deus é que Ele é algumas coisas. Eis a questão, o que é Deus para nós? Onde que nós vamos procurar saber quem é Deus para nós? Qual que é a regra de fé e conduta do cristão? Onde que está esse conteúdo que a gente pode tirar e extrair as respostas para a nossa vida, para as nossas perguntas que ficam no ar? Da onde, gente, que a gente cristão tira? Da palavra de Deus, da Bíblia. Diferente de outras religiões que vão tirar de revelações, de livros, de profetas, de pessoas iluminadas, nós tiramos a nossa revelação da Bíblia, e isso revela quem Deus é para nós. Vamos ver como que a Bíblia revela quem Deus é. Primeiro eu quero que você abra em 2 Crônicas 20. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6. Depois de Samuel, de Reis. Se alguém tiver sem Bíblia, só levantar a mão que lá no Kids tem um monte de Bíblia, a Brenda vai buscar para vocês. Olha, Brenda, tem alguns irmãos sem Bíblia. Quem tiver, você pode pegar no Kids, tem um tanto de Bíblia para vocês acompanharem conosco. Que agora não pode pedir para sentar junto mais, né? 2 Crônicas, capítulo 20, versos 6 e 7. Vamos ler juntos. E orou. Aqui está falando de Josafá. Vamos ler os 5 para vocês contextualizarem aqui. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na festa do Pátio Novo, e entrou na frente do Pátio Novo e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Verso 7. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Só até aqui. Agora pula um pouquinho para frente para o verso 12. Do 12 ao 13. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti.
Verso 13: todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Agora pula um pouquinho lá para o verso 17, lá no finalzinho. Verso 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem todas as posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Israel. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los. Amanhã o Senhor estará com vocês. Só até aqui por enquanto. Então, o rei Josafá, aqui só para quem não conhece a história toda, o rei Josafá estava sendo ameaçado, afrontado, e de uma forma que ele estava encurralado, não conseguiria vencer humanamente falando nunca. Vários exércitos vindo contra ele, um conchavo de exércitos, uma força ibérica muito maior do que a dele. E nesse momento ele recorre a Deus, ele vai até a Deus no templo e vai orar, e ele começa essa oração dizendo: ó Deus, o Senhor que é poderoso, o Senhor pode fazer tudo. Ou seja, quem é Deus aqui para Josafá? Deus é esse Deus que pode todas as coisas. E ele começa essa primeira pergunta: não és tu? No verso 6, volta comigo aí no verso 6. Não és tu o Deus dos nossos antepassados? Não és tu o Deus dos céus? Essa é a indagação para ele, a primeira indagação que Josafá faz, que revela quem Deus é. Não és tu? Como eu disse aqui no começo, mesmo as pessoas mais simples, elas têm uma opinião sobre Deus. A teologia tem sua opinião sobre Deus, a filosofia, as religiões diferentes, todas têm. O espiritismo afro, o espiritismo brasileiro, todas as teologias diferentes, os estudos diferentes, as ciências da religião, tudo tenta explicar Deus de uma forma que nós, o cristianismo, entendemos que é segundo a palavra. João 17 relata que Jesus, ele é, ou melhor, que Deus ele é uma pessoa, como Jesus retrata ele. Eu vou deixar de surpresa. Vamos lá, João 17, para a gente pensar aqui como Jesus revela quem é o Pai. Lembrando, gente, que Jesus ele diz assim: olha, quem vê o Pai vê a mim. Quando os discípulos perguntam para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, ele falou aqui, ó, só conviver comigo. Como é o Pai? Olha para mim que você vê o Pai. Jesus ele revela quem é o Pai. Lembrando que Jesus também é Deus, né? Na nossa teologia cristã, nós acreditamos que Jesus é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo, que compõe um único ser, 3 pessoas diferentes, com personalidades, com características, com objetivos, com missões, mas que compõem um único ser, que é o ser de Deus. Deus é um ser único, incomparável. Não existe ninguém da mesma espécie dele para que possa se comparar. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham da mesma essência. E Jesus fala para o povo, para ver, olhar para ele, para conhecer o Pai. João 17, vamos abrir aqui. João capítulo 17, vamos ler ele todo aqui. Depois disso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, de que conhecemos o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, só até aqui já está bom. Como que Jesus revela quem Deus é? Qual é o nome que ele chama Deus? Qual? Pai. Meus irmãos, esse é o ponto alto da revelação de Deus para o cristianismo. Quem Deus é para nós? Pai. Para nós, Deus não é um ser iluminado. Para nós, Deus não é alguém excelente, melhor do que todos os homens. Para nós, Ele não é um homem dotado de dons e extraordinário. Para nós, Ele não é um homem gênio.
ou um exímio manipulador, como os ateus dizem às vezes, um homem acima da média, um coach nato. Jesus, ele é Deus. E aqui ele chama para nós, ele revela para nós que Deus é quem? Pai. Que o Deus, Jeová, esse Deus do Antigo Testamento que a gente lê, que a gente viu, que nós lemos aqui paralelamente com a história de Josafá. Josafá estava falando, tu és grande. Quem é esse que é grande? É o Pai. E Jesus traz agora, fechando, uma conclusão do que Deus é, Pai. Você pode dizer assim, pastor, mas não estou entendendo, isso é tão óbvio, eu já sei disso. Mas será que o nosso comportamento de fato revela, manifesta esse saber? Será que não fica no campo das ideias? Eu vejo tantos irmãos desamparados, sofrendo, sem lembrar que ele tem um Pai. Eu vejo tanta gente melindrosa, dramática, se sentindo só, mas tem Pai. Não estou dizendo que a gente não vai se sentir só, estou dizendo, peraí, a consciência de que eu tenho um Pai que está comigo, que Ele é isso tudo aqui que Josafá falou, que Jesus falou, Ele está aqui. Falta, sabe o quê? Que a revelação, que o entendimento caia dentro do coração e da alma. Que não seja só aqui no campo das ideias. Jesus revela quem é Deus, e Deus é Pai. E falar de paternidade, a gente toca em alguns temas, complexos também. Porque quando a gente fala de paternidade, a gente fala de humanidade também. A gente fala de que nós entendemos como pai. Eu não sei você, como que é o seu pai, se o seu pai é bravo, se o seu pai era agressivo, ou se o seu pai era manso, ou se o seu pai era frouxo, aquele pai que a mãe que manda. Tem todo esse tipo de pai. Mas, independente do tipo de pai que você teve, Deus é o Pai perfeito. Deus não é o Pai, assim como o Pai humano, que é um outro erro que os cristãos às vezes nós cometemos. Nós entendemos Deus como Pai, mas nós perpassamos as nossas experiências para entender como Deus é. É aquele famoso medo de Deus, aquele temor que foge do respeito e foge do medo porque ele é poderoso e se torna um medo paterno. Aquela coisa assim, eu pequei hoje à noite, eu vou esperar virar de manhã, eu vou esperar virar amanhã cedo para me orar, porque se eu orar aqui agora, Deus está meio chateado comigo, o pai está bravo, está irritado, ele vai me dar um torno. Quem já sentiu essa sensação? De fazer alguma coisa e não orar na hora, falar, vou deixar para orar depois, eu vou esperar ele acalmar. A gente pensa que ele é igual um pai humano, eu vou esperar ele acalmar, a hora que ele esquecer, amanhã eu chego e falo, como se Deus tivesse isso. Não entendemos de fato, às vezes, que Ele é um pai presente, um pai consolador, um pai amoroso. Então quem é Deus? Ele é um pai. E paternidade é lembrar que a Bíblia diz, como o pai se compadece dos filhos, assim o Senhor me ama. Como um pai se compadece dos filhos. O que é compadecer? É padecer com. Ou seja, no momento que você estiver passando luta, nos momentos em que nós estivermos passando tribulações, o Pai padece conosco. Muitas vezes nós não entendemos porque que Deus não nos livra no meio da situação, mas nós estamos ali. E Deus está vendo e parece que Deus não está fazendo nada. Não, o Pai está padecendo junto conosco. Ah, mas por que o Pai escolhe padecer conosco? Não tem todas as respostas, mas eu sei que Ele é bom e que Ele está ali comigo. Quem já viu, quem é mais velho deve conhecer, aquela música dos Passos na Areia. Tem poesia, tem a música, e o homem fala, então ao Senhor eu clamei, apenas os meus passos ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Aí ele vai dizer assim, então ao Senhor eu clamei. E aí Deus vai falar para ele, filho, nesses momentos difíceis que você mais precisava, você só via um passo na areia, porque durante esses momentos eu te carregava no colo. Ou seja, o Pai padece conosco, Ele também está aqui, no meio dessa quarentena, vivendo toda essa realidade com o mundo. Verdade. Nós não somos órfãos. Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se tornou filho e co-herdeiro, ou seja, herdeiro com. Nós somos herdeiros com Jesus. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo.
pelo ministério de adoção, pelo milagre de adoção, o Pai nos salvou. E essa adoção, no termo bíblico, no português, com essa palavra adoção, que ainda é uma palavra um pouco feia para nós aqui, ou descontextualizada. Mas no contexto bíblico mesmo, essa palavra adoção tem a ver com trocar a nossa paternidade. Não de adotar, tipo assim, pegou, adotou e continua sendo você e eu sou aqui, não tem laço. Não, tem um laço. Tem um laço de sangue. O Senhor troca o Senhor troca, nos dá uma nova vida, troca a nossa identidade. Amém? Amém. Então nosso Pai é um Pai que compadece por nós. E é interessante ressaltar que no cristianismo é a única fé que tem um Deus que se revela como Pai. É a única. Em todas as outras religiões, nós vamos encontrar Deus se revelando como ou Senhor, ou Mestre, ou como alguém a ser agradado, ou como alguém a prestar conta, ou até mesmo temor, ou alguém que nós precisamos barganhar para que Ele venha fazer algo por nós. Mas na fé cristã, nós temos aprendido que o Pai é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Única fé. A Bíblia diz que nunca se viu nem se ouviu um Deus igual ao nosso, que trabalha para os seus. Aí que a gente entende por que Deus, mesmo sendo Deus, Ele escolhe lavar os pés dos apóstolos. Aí nós entendemos por que Deus, mesmo sendo Deus, Ele escolhe vir ao nosso encontro, nos salvar. E todas as vezes que nós nos tropeçamos pelo caminho, Ele vai ali, levanta a mão e ajuda. E porque todas as vezes que nós erramos, Deus vai lá com misericórdia e ajuda. Faz todo sentido a hora que a gente entende que Ele é Pai, que Ele não é Deus, apenas Deus, Ele é Pai. Amém. Porque se nós tivéssemos só um Deus, só um Senhor, só um capitão, só um líder, as falhas não seriam tão toleradas. Eu sei que tem excessos, tem hora que tem excesso, tem gente que coloca Deus na parede e fala: o Senhor vai fazer isso para mim, eu reivindico, como é que é o nome? Como é que é? Eu decreto, eu reivindico, como é que é os outros? Eu determino, né? Não tem isso, a gente determina nada porque o Pai é que manda. Mas, de fato, se nós formos olhar na nossa vida cotidiana, como que Deus serve a gente, mesmo sendo superior? Como que a gente pede para Ele as coisas e Ele vem nos dar toda hora? Não é esquisito? Ele é Deus, se eu fosse Deus, eu não ia dar nada para ninguém, eu só pedir, me serve, me adora, aguinha, suquinho, não é? Pensa eu, se eu fosse Deus, eu ia querer mandar, eu ia até agradar de vez em quando, mas uma barganha, você faz para mim, você ora para mim, você puxa meu saco, você me adula, me bajula, que eu vou aí fazer alguma coisa por você. Mas o nosso Deus trabalha por nós, por quê? Porque Ele é nosso Pai. Quando a gente entende o sentimento de paternidade, nós conseguimos entender por que Deus se compadece dos seus filhos. Eu ainda não sou pai, só espiritual, né, pastora Mara? Mas ainda não sou pai físico. Os pais que estão aqui, que são pais físicos, sabem que o pai, um pai bom, ele dá a vida pelo filho. Jesus mesmo diz que se o filho pede o pão, o pai não dará pedra, ou não dará escorpião, né? Algumas versões. Quanto mais o vosso Pai Celestial não dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Ou seja, se um pai humano, cheio de falhas, erra, quanto mais, ou melhor, que ele erra e ele quer o melhor para o filho, quanto mais o nosso Pai. Ele também, sempre, e ainda inerrante, sempre vai nos atender e nos socorrer. Ele é o nosso Abba. Os judeus falavam ave, né? E no grego é Abba, pai, papai. Na verdade é mais do que pai, é um sentido carinhoso. Tanto a palavra ave quanto a palavra Abba é papai, ou paizinho, traduzido para o português. E quando Jesus e quando os apóstolos clamam Pai, ele está dizendo papai. Eu não sei se você já teve liberdade de chamar seu pai de papai, de paizinho, se é uma coisa normal para você. Mas se você não teve com seu pai terreno, ou ainda não tem, ou seu pai ainda não está aqui, né, vivo, você tem um Pai Celestial que você pode chamar de paizinho de água. Um Pai Celestial que você pode deitar no colo dele no dia que você quiser desabafar, porque ele é maduro para te ouvir, ele não vai te piorar. Um Pai que você pode contar até os piores podres, que ele não vai te massacrar depois. Um Pai que você pode contar coisas constrangedoras, que ele vai estar ali para te corrigir com justiça, mas também te amar e te tratar com dignidade, com respeito, com amor. É um Pai soberano, é um Pai perfeito.
E às vezes nós não usamos Efraim, mas não usufruímos desse direito de paternidade que nós temos com Ele. E muitas vezes nós preferimos sofrer ou padecer ou viver com migalhinhas do Pai. Gente, a paternidade é algo tão sério que os problemas, né, nas culturas mais pobres, as culturas mais subdesenvolvidas, as culturas piores que existem no mundo, tem um índice de paternidade muito baixo. O Brasil hoje já melhorou, mas o Brasil no começo, né, algum tempo atrás, né, na década de 60, 70, ainda tinha mais ainda número de filhos sem pais, sem registro. E essa geração foi sendo levada para frente e muitas coisas foram acontecendo. Pai representa estabilidade, segurança. Pai, ele traz para você bases, né, de exemplo. Pastor, mas hoje é dia das mães, o que você está falando de pai? Pai é agosto. Eu vou chegar lá. E aqui, uma segunda pergunta que Josafá faz. Volta lá em Josafá, lá em 2 Crônicas, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20. Vá no verso 7. Então a primeira pergunta que Josafá faz é: não és tu? Ou seja, o Senhor não é Deus? Tem misericórdia de mim aqui. Não és tu? Agora a segunda pergunta que ele faz: não és tu nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes, teu amigo Abraão? Ou seja, a pergunta aqui agora já não é mais só não és tu, mas é uma outra pergunta que diz: você não fez? A primeira fala de quem ele é, agora a segunda fala do que ele fez. O senhor não fez? O senhor não fez isso com Abraão? O senhor não protegeu o povo? O senhor não tirou eles da terra lá? O senhor não prometeu, não cumpriu a promessa a Abraão? Se nós estivéssemos aqui numa oportunidade, onde a gente estivesse numa roda, conversando, e a gente começasse a contar os testemunhos de livramento de Deus. Quantos aqui tem pelo menos uma vez assim, já experimentou assim, de Deus te livrar, de você perceber que é algo divino, uma ação sobrenatural sobre a sua vida? Todo mundo já percebeu isso? Todo mundo que está aqui, né? Se nós compartilhássemos isso, nós veríamos o quanto é mais comum do que a gente pensa. Então o Senhor não fez? Essa que é a pergunta que ele fez. O Senhor não fez? Lembrando que Josafá estava aqui morrendo de medo, porque estava situação feia do lado dele. Exércitos contra ele sozinho. E ele primeiro lembra: não és tu? E agora o Senhor não fez? Ou seja, o Senhor fez lá? Não era para Deus essa pergunta, na verdade era para a própria alma dele. Sabe aquela história, lembra, Senhor? Não é porque Deus tem problema de memória, eu preciso lembrar Ele. Lembra, Senhor, mas eu estou falando para mim mesmo. Não é assim? Quando eu oro e falo: Senhor, Tu és grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é que remove montanhas, é o Senhor que tira, que derrota o inimigo, é o Senhor que vai na frente. Eu não estou falando para Ele lembrar disso. Eu não estou falando só para enaltecer Ele, eu estou falando para lembrar a minha memória, para trazer para mim fé. Porque a fé vem justamente por ouvir essa palavra, mas não só ouvir, recitar, né, porque ouvir o que foi recitado, mas compreender, entender, mastigar, digerir. Quem Deus é? Meu Pai. Pode falar isso? Meu Pai. Meu Pai. Ele é meu Pai. E Ele fez, e Ele fez. Vamos para o verso 12 agora. Ó nosso Deus, não irás Tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para Ti. Ou seja, outra pergunta aqui é: Ele fará? Ele não fará de novo? Ele já não fez? Ele não é?
Teve uma vez que eu preguei aqui na igreja sobre o que era o Evangelho. E agora que minha mente ligou, que eu fiz essas 3 perguntas sem saber que eu ia repetir isso aqui. Mas o Evangelho é quem? Quem Jesus fez, ou melhor, quem Jesus é, o que Ele fez e o que Ele fará. Isso que é o Evangelho que eu vou apresentar para alguém, né? E como revelar a Deus, coincidentemente, agora que me atinou isso, da mesma forma, quem Deus é, o que Ele fez, como Ele se revela, né? O que Ele fez no passado, com as pessoas do passado, e o que Ele fará por mim. Ele não fará de novo? No verso 15, vamos ler, por favor. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês. Aqui o profeta está falando, tá? O que Deus mandou falar. Não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme que vem contra vocês, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não fique desesperado, não fique desanimado. Essa batalha não é nossa. Meu Pai é grande, eu não sou. Nós não somos, mas Ele é. Ele fez e Ele fará. Então nossas forças, elas podem chegar um momento que elas vão se extinguir. É normal nós passarmos por períodos de tribulação onde a gente sente que está balançando, aquele famoso balanço, mas não cai. Parece que veio quase, sabe aquele quase? Falou, quase fiquei deprimido. Eu quase caí em depressão, eu quase fui, sabe aquele quase? Deus está ali nesse quase. Deus está ali livrando, Deus está ali cuidando. E eu tenho que me lembrar nesses momentos, a batalha não é minha. Pastor, então eu nunca vou fazer nada, vou deixar correr solto. Não, a batalha não é minha quando ela vai além das minhas forças. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Aleluia. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Ele que vai na frente das batalhas. Aquilo que eu não dou conta, eu entrego para o meu pai, eu chamo meu pai. Lembra da escola? Quando alguém brigar, eu vou chamar meu pai. Aqueles que tiveram o privilégio de ter pai, pode falar isso, né? Eu vou chamar meu pai. Então eu vou contar tudo para minha mãe e para meu pai, né? Aquela pessoa de autoridade. Nesse momento, o que ele fez aqui não foi buscar apenas um Deus soberano, ele foi buscar o Pai. Ele foi buscar um Deus que se compadece dos seus, ou seja, um Deus que padece com. Josafá tinha feito coisa errada aqui. Depois você fica de para casa para você ler 2 Crônicas, desde antes do capítulo 20, acho que 17, se não me engano, começa a contar como que Josafá entrou nessa, fez aliança errada, fez conchavo errado. E aí veio esses reis pelejarem contra ele, mais reis do que ele poderia. Um conjunto de pessoas vindo contra um único lugar, uma única pessoa, um único exército. E aqui o que ele faz? Ele corre para o pai. Ele não entra em desespero, ele não entra em pânico, ele não começa a chorar, espernear, ele não culpa Deus e fala, Deus, você não abandonou. Pelo contrário, ele vai lá e fala, eu sei quem o Senhor é. Não és tu que já fez isso e isso, ou seja, o que o Senhor fez eu lembro, traga a minha memória, o que o Senhor já fez. Não és tu que fez isso e isso. E depois ele foi e falou, o Senhor não vai fazer assim também, assim comigo? Será que a gente, nas nossas orações, a gente tem colocado um desespero por causa, né? Eu vejo um monte de crente desesperado por causa dos negócios do corona, um desespero até às vezes exagerado. A mídia fomenta isso, né? E eu falo, gente, o que a gente tem que fazer nesse momento? Não és tu, Senhor? Não és tu que já livrou o Brasil de tantas desgraças? Não é o Senhor que livrou a humanidade? Não é o Senhor que restaurou o seu povo? O Senhor não restaurou a sorte do seu povo tantas vezes? Não é o Senhor que deixou o povo ser exilado para corrigir eles e depois o Senhor trouxe eles de volta e trouxe glória para o teu nome? Não é o Senhor que põe e tira governos? Não é o Senhor que lidera uma nação? Não é o Senhor que põe e tira o governador, o presidente, quem o Senhor quiser? Não é o Senhor que tem um braço forte, que pode fazer todas as coisas e que ninguém é capaz de impedir o seu agir? Então por que nós tentamos dar uma ajudinha para Deus? Por que nós tentamos o tempo todo colocar os nossos pitacos, os nossos dedinhos ali nas coisas que é Deus que faz? Você pode tirar o presidente do lugar se você não concorda com ele? Você pode tirar o rei de um lugar se você não concorda com ele?
Você pode matar, exterminar o coronavírus, mas você pode conclamar ao Senhor e falar: Senhor, o Senhor não é? O Senhor não fez isso? Certamente o Senhor vai fazer também de novo. Eu contei para vocês aqui uma vez uma experiência, né, de um testemunho do pastor Richard, um testemunho, né, que o pastor Richard contou na sede, e é um relato muito triste, mas que acontece muito conosco e nós devemos vigiar muito. Cuidado com as redes sociais. A gente que é cristão, a gente às vezes quer dar pitaco demais. Jesus não chamou a gente para ser juiz, para ser mediador de conversa. Jesus chamou a gente para buscar o Pai, para se relacionar com o Pai, para viver para o louvor, para a glória dele. E o Richard, ele conta, o pastor Richard Guerra, ele conta que uma mulher começou a fazer campanha, uma irmã crente, boa intencionada, fazer campanha contra uma revistinha de cunho LGBT que saiu de um personagem da Marvel, se não me engano, Lanterna Verde. E essa mulher começou a fazer uma ação via internet, um abaixo-assinado para tirar essa revista de circulação. E aí, como muitos cristãos não filtram o conteúdo, simplesmente passam sem nem analisar, quem nunca fez isso, né, gente? O Senhor nos perdoa, a gente tem que vigiar mais. Muita gente começou a compartilhar esse conteúdo. Porém, a irmã, com boas intenções, mas desavisada, mal informada, não sabia que nessa mesma data de toda a polêmica que estava acontecendo nessa revistinha dela, o pastor Richard estava lançando também, parece, a revista da Turma da Mônica, uma coisa assim, evangélica. E estava tendo mas como é que chama esses lançamentos? É lançamento que fala, né? Onde ele foi lá na Expo alguma coisa de São Paulo, e lá teve o Maurício de Souza, líder da Turma da Mônica, o chefe lá, o dono, estava lá. Mas o evento não foi tão cheio quanto era para ser, porque essa mulher desviou um público de atenção, porque ela poderia muito bem, se ela tivesse usado sabedoria, se quer usar rede social, feito propaganda de divulgação de algo bom que estava acontecendo, ao invés de tentar barrar o mal. E infelizmente, eu estou resumindo aqui porque eu não lembro bem dos detalhes, mas infelizmente o fato era o quê? Essa revistinha, gente, já tinha saído há muitos anos, não era revista nova. E ela não foi bem sucedida na época que ela lançou, inclusive ela tinha restos dela nessa banca que a mulher viu. O número de tiragens da revista era mínimo. Inclusive a própria editora que lançou estava em processo de falência, de fechando, uma coisa assim. Resultado da divulgação da irmã, né, que fez isso sem querer, com certeza, é que ela fomentou um número de espectadores na rede social que não era só cristãos, porque você tem que lembrar de que quando você discutir alguma coisa, um monte de gente que não é cristão está vendo. Esse negócio de bater boca na internet não é coisa de frente. E essa mulher fez isso tudo, ela divulgou a revista. Resultado, a imprensa oportunista aproveitou, a revista lá, a dona, fizeram mais tiragens e relançaram a revista e foi um sucesso de vendas, a revista com cunho LGBT do super-herói. Por quê? Porque às vezes a gente quer ser pai na frente do pai. A gente não está acostumado a ser filho e a deixar autoridade no pai. A gente quer ser filho, mas a gente quer ser chefe. A gente quer ser filho e quer mandar, quer dar pitaco. Mas quem é que nos sustenta, não é ele? Se você mora na casa de alguém que te sustenta, o mínimo que a gente tem que fazer é confiar nessa pessoa. Ele te sustenta, você não precisa dar ajuda para Deus. Uma coisa é o pai te orientar, outra coisa é se a gente inventar de fazer. O pai, ele é autossustentável, autoexistente. É o único ser que consegue existir por si mesmo. Todos os seres da terra existem porque algo sustenta eles. A planta precisa de sol, de água. O ser humano precisa de oxigênio. E aí vai, se você for indo lá, né, na teologia, uma vez eu fiz um trabalho sobre a existência de Deus, de um teólogo, filósofo que chama John Donne Scotus. Ele vai escrever uma tese falando que Deus é o ser não criado. Ele não é causa, ele é causador. Ele é o não causado, ou seja, tudo tem um anterior para que tenha acontecido. E Jesus, Deus, ele é o anterior do anterior. Não existe ninguém que causou ele é desde sempre. Amém. Simplesmente ele é.
No início era o Verbo e o Verbo era Deus. Pronto. Antes de todas as coisas existirem, Ele já existiu. Pronto. É o que dá para a nossa mente conceber. É o que o Evangelho explica para nós, é o máximo que a nossa mente pode conceber. Não existe anterior a Deus, porque Deus é o início. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Meu irmão, nem existir a gente existe, a gente subsiste na existência de Deus. Nele nos movemos, nele existimos, ou seja, nós precisamos do sustento dele para nós existirmos. Mas Deus não. Ele é totalmente outro, Ele dá conta de sustentar a sua própria existência e a existência de toda a humanidade. Amém. E ainda quer adaptar para ajudar um Deus tão grande desse. Está vendo como que às vezes saber só que Ele é Pai não basta para a nossa mente tratar Ele desse jeito e entender quem Ele é? Uma hora que eu entender o que Ele representa como Pai, com certeza eu vou entender como eu posso me portar como filho, como eu posso agradá-lo como filho, qual que é a minha missão, porque se eu entendo Deus apenas de um olhar religioso, o Deus e o servo, eu não estou dizendo que a gente não é servo não, tá? Estou dizendo que se eu olhar apenas com esse olhar que as outras religiões têm de deidades, a entidade que eu sirvo e eu sou o servo dela, o capacho, ou como muitas religiões até pejorativamente chamam, né, a égua, o cavalo. Em qualquer outro tipo de contexto, você serve aquela entidade. Mas Deus não, Deus Ele nos serve. Nós o obedecemos porque os preceitos dele são bons. Nós não pecamos, nós deixamos de pecar não com medo de ir para o inferno ou para poder ganhar o céu, mas a gente deixa de pecar porque isso não faz parte da nossa nova natureza quando a gente vem para Ele. A gente muda o nosso comportamento, não é porque apenas vai desagradá-lo, mas nós deixamos de fazer e de ser quem nós éramos porque Ele proporcionou para nós uma nova vida. Porque Ele transformou o nosso coração. Não tem como você fazer força para ser uma coisa que você não é. Por isso que precisa desse marco na nossa vida, de se converter, de mudar, de virar a chave, de entregar a vida para Jesus. Porque a partir desse momento, nesse exato momento onde de fato crer no coração e confessar com a boca, lembrando que é crer no coração em primeiro lugar, que Jesus é Deus, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele vai voltar para nos buscar. Se eu confesso isso de acordo com a minha crença genuína, no mundo espiritual acontece um renovo na minha vida, onde agora eu posso experimentar e viver coisas que eu não conseguiria viver. Muitas pessoas podem abrir mão de comportamentos danosos, mas elas não podem se converter, mudar lá na essência, porque essa mudança só pode acontecer com base no Espírito Santo. Só pode acontecer por um poder maior atuando em nós. E isso só acontece quando a gente se entrega para Ele. Nunca se viu um Deus que trabalha os que nele esperam como nosso Deus. Se nós nos relacionarmos com Deus apenas serve Senhor, nós vamos nos esquecer que a gente não dá conta e vamos querer ajudar, vamos querer fazer de tudo, até o que não é a nossa função, para ganhar a atenção dele. Mas quando nós nos relacionamos com o Pai, a gente consegue entender que Ele se compadece de nós, que Ele sente o que eu sinto, que Ele sofre comigo, que Ele vence comigo. A gente sabe que não tem maior fã-clube do que o pai e a mãe, né? O pai e a mãe é o maior fã-clube que alguém pode ter. Mas também nos momentos de dificuldade é o maior alento que a gente pode ter. Seu pai e sua mãe pode ser assim, o cão quando manda. Aquela pessoa que fala, meu Deus, eu não gosto nem de conviver. Passa uma luta, uma crise para você ver. Deixa cair tudo ao seu redor para você ver se ele não se levanta como o maior apoiador e o maior protetor da sua vida. Mesmo se vocês não se deram muito bem. Está na essência da paternidade. E Deus é o Pai perfeito. Ele é o exemplo do Pai. Amém? Amém. Então tem momentos que as nossas forças se vão, mas Deus peleja por nós. Essa luta não é minha, não é sua, meu irmão. Aquilo que passa das minhas forças é nele que eu vou correr. Eu vou correr para o meu Pai. Existem momentos que Deus fala com você, olha, Marcela, eu quero que você corre, minha filha, ora, levanta, guerreia. Mas tem dia que Deus vai falar, Marcela, só dorme, querida, porque eu dou aos meus enquanto dormem.
porque a peleja é minha, não é sua. Tem dias que Deus vai falar: meu irmão, meu filho, quer dizer, para por aí, eu vou cuidar daqui para frente. E a gente tem que saber ouvir a voz de Deus e ser sensível para saber a hora de parar, a hora de ir. Ele é meu Pai, Ele é superior, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a glória, Ele tem o nome acima de todo nome. Tudo que tem nome na terra, debaixo da terra, no céu, se sujeita ao nome dEle. Aleluia. Não é o meu, então para que eu vou ficar fazendo força para fazer algo que não é para mim? Nem sempre a gente vai encontrar resposta para tudo. Essas grandes indagações da vida, por que Deus deixa as pessoas sofrerem se Ele é tão bom? Se Ele é um Pai bondoso e amoroso, como o Senhor está pregando aí, por que então que tanta gente sofre? Existem regras, né? Existem leis espirituais, existem regras, existe pecado. Aonde vem o pecado, há um estrago. Os países que mais têm idolatria, que mais têm o pecado assim, apodrecido, são os países mais pobres. São as culturas mais miseráveis, é onde havia muita idolatria. Eu convido vocês depois para procurarem na internet, no YouTube, tem um vídeo chamado Transformações. Você coloca assim, Transformações Uganda. Aí vai ver os testemunhos. Depois eu mando no grupo aqui para vocês o livro. Vai contar de cidades que eram extremamente idólatras e adoravam entidades, e tinha ali todas aquelas culturas de sacrifício, essas coisas, e o quanto essas culturas, essas cidades eram podres e adoecidas de AIDS, de câncer, de um monte de coisa. Quando Jesus entrou na cidade, através do Evangelho, e começou a mudar a vida de algumas pessoas, e alguns irmãos começaram a orar, unidades de irmãos, 5, 6 irmãos, começaram a pregar o Evangelho. Gente, uma cidade inteira se converteu. Os bruxos mais poderosos das tribos se converteram. A cidade saiu do PIB para outro, do desenvolvimento social para outro, de educação para outro, de índice de suicídio para outro. A mudança em nível humano, né, mensurável pela política, foi tão gritante que eles fizeram uma matéria sobre o impacto que Jesus teve naquela cidade. Deus é Pai, Deus cuida, Deus zela. Eu não sei explicar todas as coisas, porque muita coisa ruim acontece, mas eu sei de uma coisa: Deus é Pai, mas Ele é um Pai tão bom, que tem um adjetivo para Ele, que chega a ser um adjetivo materno. Quem já ouviu falar na palavra El Shaddai? A Bíblia revela Deus, principalmente no Antigo Testamento, muitas vezes como o grande El Shaddai, ou El Shaddai. El Shaddai, em português, tem uma tradução engraçada, né? Em português literalmente ficaria um peitudo, porque tem peito cheio. Mas como a tradução a gente faz adaptação para entender o contexto, seria o que amamenta. Ou seja, nosso Pai, Ele é um Pai tão perfeito que Ele é aquele que amamenta. Ele cuida, Ele dá de mamar, Ele nutre. Esse deve ser o relacionamento com o Pai que eu e você devemos ter. Então, quando alguém te perguntar quem é Deus, meu Pai. Ele é o Pai. Ele é não só o meu Pai, mas Ele é o Pai nosso. Ele é o Pai nosso. E aí você pode explicar por que Ele é Pai e o que Ele fez antigamente, o que Ele faz hoje, o que Ele ainda vai fazer. Que esse é o Evangelho das Boas Novas. Esse é o nosso Pai. O André Valadão tem até uma música que fala assim, né? Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Essa tem que ser a nossa consciência. Veio o desespero por uma situação, Jesus o bom pastor, cuida de mim. O coronavírus está fazendo careta para mim? Meu El Shaddai está aqui. Meu El Shaddai, Ele que me amamenta, Ele que nutre, Ele que me dá de mamar, Ele que me dá colo. Eu não sei se você está vivendo hoje alguma realidade assim, diferente.
mas o Pai tem cuidado de você. O Pai tem cuidado de cada detalhe. Ontem seria o casamento do Emanuel e da Karina, né? Na igreja. E eu, na hora que despertou meu celular assim, casamento do Emanuel e Karina, meu coração até fez assim, ó. Sabe aquela sensação, meu Deus, eles devem estar tristes. Aí eu pensei, Senhor, Tu és Pai. Estava acabando de fazer a pregação, eu falei, o Senhor é Pai. O Senhor cuida. O Senhor sabe exatamente tudo o que ia acontecer. E o Senhor vai preparar algo muito melhor. O Senhor vai surpreendê-los com muito mais. Porque é o Shaddai, Ele cuida de nós, amém? Amém? O louvor pode vir para cá. Meus irmãos, todo mundo recebeu, né? A sua ceia. Abra aí no seu lugar a sua ceia. Enquanto o louvor ministra, mais um louvor para nós, mais uma canção. Coloque diante do Senhor seu coração, a sua vida. Confesse os seus pecados, suas falhas, se arrependa, peça perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa ao Senhor, ele é justificado. E dos seus pecados não se lembra mais. Enquanto você ora, esse louvor vai tocar. Eu quero que você coloque diante de Deus também essa paternidade dele na sua vida. Se de repente você tem falhado como filho, ou não tem compreendido e nem usufruído do seu pai, ou se você está triste, passando por alguma situação, lembra, você tem um papai, um Abba, um El Shaddai, que cuida de você todos os dias. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado estou por ti. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado estou por ti. A tua palavra, meu alimento, a tua palavra é o meu sustento. Preciso ouvir a tua voz dizendo:
para que nós fôssemos libertos do cativeiro da religiosidade. Eu não tenho mais um Deus apenas distante. Eu tenho um Deus que é o meu Pai. Eu tenho um Deus que é a Abba, que cuida de mim, que compadece dos seus filhos. Um Deus que dá vida para os seus. Um Deus que se entregou, que morreu uma morte injusta para que eu fosse feito justiça de Deus. Obrigado, Pai, pela justificativa, pela justificação. Obrigado porque existia um escrito de morte sobre mim, um peso de pecado que jamais em toda a minha vida eu conseguiria quitar. E o Senhor escolheu fazer isso. O Senhor escolheu morrer no meu lugar para levar toda a imundícia, para levar toda a sujeira, para me conectar novamente com o Senhor. E agora eu posso estar aqui, desfrutando de um relacionamento com o Senhor. Eu posso deitar na minha cama e saber que eu não estou sozinho, independente das circunstâncias. Que o Senhor passa comigo pelas provações e que quando a luta é grande demais, o Senhor vai à frente das minhas batalhas, porque a peleja é sua. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Papai. Você pode fazer essa oração para Ele? Cante, Pai, Pai. Aquele que te amamenta, é aquele que te dá exatamente os nutrientes que você precisa para crescer, para se desenvolver, para ser o filho que Ele sonhou que você fosse. Nós não somos mais escravos do medo. Hoje nós temos um Pai que nos protege. A palavra de Deus diz que Jesus mesmo pediu para nós cearmos juntos. Ele mesmo instituiu esse momento, esse simbolismo, esse rito da ceia. E Jesus disse para que nós, durante esse processo em que nós comêssemos da ceia, que nós fizéssemos menção do nome dEle, ou seja, lembrasse, mencionasse quem Ele é, menção da morte dEle até que Ele venha. Essa é uma convicção, mais uma convicção nossa. Que o nosso Pai, breve Ele vem nos buscar, que Jesus vem nos buscar para nós estarmos com o Pai. Que o nosso Pai breve vai preparar para nós o momento exato de nos tirar dessa terra. Que o nosso Pai já preparou morada para nós e que existe um lugar nos esperando, a esperança da glória, a eternidade, onde viveremos ao lado dEle. Onde não haverá mais choro, mais lágrima, mais dor. Cristo em nós, a esperança da glória. E Jesus nos orienta a lembrarmos da morte dEle. Eu tenho repetido isso tantas vezes, mas eu quero repetir mais uma vez. Diante de tantas coisas que Jesus podia ter enfatizado, Jesus podia ter pedido para nós lembrarmos dos seus milagres. Jesus podia ter pedido para nós lembrarmos dos seus grandes feitos, lembrarmos das coisas que Ele fez pelos outros. Jesus podia ter pedido para nós lembrarmos das caridades, das curas, dos milagres, tanta coisa boa, legal. Mas Jesus escolheu que nós lembrássemos da morte dEle até que Ele venha. Por quê, meu irmão? Porque naquele momento da morte que foi a nossa vitória instituída, foi naquele momento da morte dEle que trouxe vida para nós, aquilo que Ele mais ama. O objeto do amor, o alvo do amor de Deus sou eu e você. E naquele momento da morte dEle, Ele nos libertou. Naquele momento que o véu do tempo se rasgou, as algemas caíram nos nossos braços. E
nós fomos livres para nos comunicar com o Pai, nós fomos resgatados, restaurados. Naquele momento, o sacrifício da cruz mudou a nossa história para sempre. Para sempre. Esse é o marco que Jesus quer que nós lembramos agora. Paulo, na sua teologia paulina, Paulo explica para nós também. Meus irmãos, como que tem que estar nosso coração quando nós cearmos? Nós temos que fazer um balanço no nosso coração e percebemos como é que ele está. Jamais, jamais deixe de ceiar se você não estiver bem. Jamais, meu irmão. Deixe de falar, pastor, hoje não vou ceiar não, que eu briguei lá em casa. Ajoelha no seu lugar, se arrepende, confessa o seu pecado. Abandona a sua prática e ceie. O pecado não pode ser um empecilho para me celebrar a vida de Jesus na minha vida. O pecado não pode ser motivo para barrar a vida de Jesus na minha vida. A Bíblia diz que quem come sem compreender, sem discernir o corpo, come por sua própria condenação. E o que é discernir o corpo? Paulo explica. Discernir o corpo é saber que nós pertencemos a um único corpo, do qual Cristo, nosso Senhor, é a cabeça. Ele governa, Ele manda na igreja, Ele é nosso líder, Ele é nosso irmão mais velho que nos direciona. E nós somos partes do mesmo corpo. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Inclusive no contexto, quando Paulo diz isso, Paulo está corrigindo os irmãos que comiam na frente uns dos outros as castas dos ricos, não respeitavam os pobres, tratavam com indiferença, não reconheciam que nós somos todos iguais e que se você cometeu um pecado, o Senhor te perdoa e te trata igual a mim, porque eu também sou seu irmão. Essa é a consciência que nós precisamos ter para ceiar, que nós fazemos parte de um único corpo, do qual a cabeça é o Senhor. Se você alguma vez deixar de ceiar porque você está errado, porque você não está bem, você está dizendo para você mesmo que todas as vezes que você ceou, você estava perfeito, estava bem. E eu não sei se eu sou mais pecador que todo mundo, mas todas as vezes que eu vou cear, todas as vezes que eu vou orar, eu olho para dentro de mim e eu encontro tanta coisa ruim. Eu olho para dentro do meu coração e eu encontro tanta injustiça, tanta maldade, tanto julgamento, tanta superioridade, tanto desrespeito, tanta falta de amor, tanta omissão. Eu podia fazer tão mais. Eu estou muito inferior a quem eu posso ser amanhã. Então todos os dias que eu olhar para mim, que eu me ajoelhar diante do Senhor e que eu ler a palavra, eu vou perceber áreas da minha vida que precisam ser mudadas. Por isso eu digo para você, meu irmão, se você hoje não se sente à vontade, arrependa diante do Senhor, fala com Ele: Senhor, eis-me aqui, meu coração está aqui, eu me arrependo por isso, por isso, por isso. E ceie conosco. Não dê esse gostinho para Satanás, não dê esse gostinho para o diabo, de ver você se rebaixando, de ver você não aceitando o perdão dele. Porque pecado confessado e arrependido e abandonado é pecado perdoado. O Senhor lança no mar do esquecimento e nunca mais se lembra. E se você está aqui, meu irmão, e de repente não estava tão bem com Deus, de tal forma que você se sentia afastado ou desviado, não sei como você chama, mas você que sabia que tinha um caminho para trilhar e saiu desse caminho e quer voltar para ele hoje, eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar por todos nós. E você que se encontra numa fase de amor tão lindo com o Senhor, você também vai orar comigo agora, se identificando. Pai, nesse momento nós pedimos o Senhor para acertar as veredas da nossa vida. Nós pedimos o Senhor para fazer de nós seus filhos. Transforma, Senhor, um coração de pedra em coração de carne. Opera, Senhor, o coração de cada irmão que tem um coração duro aqui nessa noite. Espírito Santo, se existe alguém aqui na igreja ou ali em
em casa, assistindo pela internet, que de repente, mesmo sendo cristão ou não, mesmo se intitulando ou não religioso, mas tem colocado o coração fora das coisas do Senhor, eu te peço, alinha o coração dessa pessoa agora. Se existe, ó Deus, no coração de algum de nós um sentimento de culpa pelo pecado, uma necessidade de se arrepender pelos erros, pelas falhas, se o teu Espírito está tocando agora com o coração, no coração dessas pessoas, dizendo que eles são seus filhos, aqueles que estão vivendo coisas que o Senhor não queria que eles vivessem, que estão vivendo em situações onde o Senhor não planejou para que eles vivessem. Pai, toca nesse coração agora, traz arrependimento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração ao Senhor e pedimos que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas nunca deixe a nossa mente esquecer de que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso El Shaddai. Marca a nossa história, transforma a nossa vida, a nossa forma de pensar. Que a Tua Palavra caia no nosso coração e transforme a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa cultura. Que nós posicionemos de forma, Senhor, estratégica a partir daqui, de forma inteligente, entendendo quem o Senhor é em nós. O Senhor é o nosso Pai, nós somos Seus filhos e nós somos irmãos, em nome de Jesus. Meu irmão, se você entendeu isso, que o Senhor é o seu Deus, o seu Senhor e Salvador, o seu Pai, se você entendeu também que nós somos irmãos, você está apto para participar desse momento de ceia, reconhecendo não só quem Ele é, mas reconhecendo que cada irmão que está aqui do seu lado, cheio de falha, de defeito, de coisas boas também, esse irmão é seu irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos um corpo. Nós não vamos julgar, nós vamos amar. Nós não vamos cobrar, nós vamos ensinar. Porque nós somos uma família. Aí sim, você pode celebrar a morte de Jesus até que Ele venha, com a consciência de que Ele morreu para que isso acontecesse, para que nós fôssemos livres. Coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Senhor. Aleluia. Nosso culto encerra agora. Os irmãos que estão em casa,
Deus abençoe você. Se você viveu uma semana santa, digna. Se você está aí nos assistindo pelo Facebook e de repente quer recomeçar essa caminhada e às vezes se sente sozinho, eu tenho uma boa notícia para você. Você não tem só um Abba, não tem só um pai, mas você tem uma família de irmãos que está aqui para te ajudar e para te servir. Você pode entrar em contato conosco aí pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos aqui para te ajudar e para te servir. Deus te abençoe. Fique na paz e na graça em nome de Jesus.